Oi, Oi, professora, boa noite. boa noite, Ingrid. Tá boa? Tudo bem? Tudo jóia. Um, Vamos lá, deixa eu admitir o resto do pessoal. Agora que eu vi que a Laura deixou uma tartaruga em cima da cama. Boa noite. Boa noite, Lucélia. É bom que ela vai assistir aula também. Vai assistir, deixou a tartaruga em cima da cama. Oh, meu Deus. Ai, Deus. Bom, gente, boa noite. Boa noite, Fabrício. Boa noite. Bom, na última aula eu disponibilizei a aula para vocês, né? Porque hoje foi de manhã, né? Mas até ontem as palestras da Semana de Inovação no Direito da FAMIG estavam sendo à noite. Os temas muito interessantes, né? Muito legais mesmo. E aí, como a nossa aula seria mais curtinha, porque a gente teria aí apenas 2 tópicos para poder trabalhar, que seria a suspensão do processo e a extinção do processo de execução, eu achei interessante deixar essa aula gravada para vocês, possibilitar com que vocês, né, participassem das palestras, já que a gente teria também o dia de hoje para poder tirar dúvida, né? E eu disponibilizei para vocês, não sei se todos vocês viram, espero que sim, tá? Mas disponibilizei para vocês no SF Web um exercíciozinho baseado em provas anteriores minhas. É claro que são, né, assim, bem diferente, é um pouquinho diferente da prova que vocês vão fazer, porque essas questões que estão lá são questões de concurso. Vocês vão ver que não são difíceis, né? Na verdade, você tem que só ter a dimensão da matéria para você resolver, mas elas não são questões difíceis. Mas as questões da prova de vocês, gente, elas serão autorais, né? Então, são um pouquinho diferentes dessas questões que vocês estão acostumados a fazer em sede de concurso. São questões, né, que são elaboradas pelos próprios professores. Então, tem mesclado um pouco de conceito, tem caso concreto, enfim, tá bem legal. A prova de vocês já está cadastrada. Já está cadastrada. Na segunda-feira, às 18 horas, ela estará liberada para que vocês possam fazê-la, tá? Então, às 18 horas, inicia aí o prazo para vocês fazerem as provas. E o prazo termina às 22 horas e 40 minutos, tá? É prazo suficiente, professora? Sim, o prazo é mais do que suficiente, tá, gente? Vocês vão ver que a gente vai corrigir aqui essa prova, né, antiga minha, que eu deixei para vocês fazerem exercício, e para a gente fazer uma revisão, porque é bom, porque pega praticamente a matéria inteira, e vocês vão ver que a gente discutindo a prova, a gente vai gastar pouco mais de 40 minutos. Tá? E discutindo questão por questão, ou seja, se você tem conhecimento para poder fazer a prova, você faz aquela prova num tempo, né, bem razoável. É mais do que o suficiente você ter de 18 horas até as 22 horas e 40 para poder fazer as provas. Nós vamos estar acompanhando em tempo real qualquer ocorrência, qualquer problema, tá? Me contactem os professores de vocês também, todos nós estaremos, né, acompanhando a evolução da prova junto a vocês, tá? Não entrem em pânico, geralmente no horário, né, na hora que a prova ela abre, dá um tumulto, porque muita gente entrando para poder fazer a prova ao mesmo tempo. Respira que vai dar tudo certo, tá, gente? E eu queria saber de vocês se vocês têm alguma dúvida a respeito da matéria que eu deixei para vocês na última aula, inclusive do vídeo que está gravado para vocês, né? Até então, gente, na última aula eu finalizei falando a respeito da suspensão do processo de execução, e aí eu trabalhei as hipóteses da suspensão que estão descritas no artigo 921, ou seja, nas hipóteses do artigo 313 e 315, que vocês já estudaram comigo lá em processo de conhecimento, então não é, né, nada do outro mundo para vocês. No todo ou em parte, se por um acaso os embargos à execução tiverem efeito suspensivo, quando o executado não possuir bens penhoráveis, e aí essa é a pior hipótese de suspensão do processo, porque o que acontece? O processo ele fica suspenso por 1 ano e aí fica suspenso também o prazo prescricional, tá? Se por um acaso, gente, achar algum bem passível de penhora, na hora, já aponta e aí vai ser feito todo aquele trâmite de avaliação, penhora,
para a expropriação do bem. Mas caso contrário, o processo fica suspenso por um ano. Depois desse período de um ano, o processo ele é reativado e aí, então, o juiz ele intima as partes para que elas possam se manifestar, tá? E aí, se por um acaso o exequente não conseguir localizar bens passíveis de penhora, né, que seriam do executado, não achar nada mais, não, né, não tiver mais nada para poder localizar, tentou já dinheiro, já tentou carro, já tentou imóvel, não tem nada no nome do executado, tá? Se não tiver nada, gente, o que vai acontecer é um arquivamento do processo, tá? E aí o que que acontece? Começa a contar o prazo da prescrição intercorrente. E aí é que pega, porque qual que vai ser o prazo da prescrição intercorrente, professora? O prazo prescricional previsto no artigo 205 e 206 do Código Civil, tá? Então, eu vou verificar qual que é a obrigação, vou lá no artigo 205 e 206 do Código Civil e aí lá é que eu vou verificar qual que é o prazo prescricional. E aí começa a contar a prescrição intercorrente. Essa prescrição, gente, né, ela acontecendo, vai acarretar a extinção do processo com resolução do mérito em virtude da prescrição, tá? O juiz, né, ele pode se manifestar de ofício ou a requerimento da parte, geralmente do executado, acerca dessa prescrição, tá? A prescrição é matéria de ordem pública, então ele pode se manifestar de ofício e ela só vai produzir os seus efeitos depois que ela for pronunciada por meio de sentença, tá? Mas é isso, é a pior coisa que pode acontecer e infelizmente acontece em muitos casos que a gente tem aí de execução. Infelizmente a gente tem aí quando não acha nada em nome do executado, fatalmente essa prescrição intercorrente, ela vai acontecer, tá? Porque não tem nada, né? Infelizmente, o processo tem que ter fim, né? A gente não pode levar esse processo pelo resto da vida, então. Existe também a possibilidade, gente, da suspensão do processo se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes, então teve o primeiro leilão, ninguém quis arrematar o bem, teve o segundo leilão, também ninguém quis arrematar esse bem, e se o exequente não quiser adjudicar esses bens. A gente viu que a adjudicação é sempre preferencial, mas se ela não acontecer, é devolvido ao exequente o direito de adjudicar os bens após aí a realização do segundo leilão, né? Se ele não indicar outros bens passíveis de penhora, vai ter a suspensão do processo, tá? E quando for concedido o parcelamento previsto lá no artigo 916 do CPC, aquele parcelamento, gente, em que o executado, ele abre mão dos embargos, ele renuncia aos embargos, tá? Porque se ele optar pelo parcelamento, implica necessariamente na renúncia ao direito de embargar a execução. E aí, gente, no prazo que ele dispõe para poder fazer os embargos, tá? 15 dias contados da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido, ele vai ter aí a possibilidade de fazer, então, de pedir, fazer esse requerimento de parcelamento, oferecendo uma entrada de 30%, acrescida de honorários e custas processuais e parcelando o restante em até 6 prestações com juros de 1% e correção monetária em acordo com aquela tabela de correção monetária disponível no site do TJ. E aí, durante esse período, tá? Se for concedido, se o juiz autorizar, né? O parcelamento, durante o período de parcelamento, o processo de execução fica suspenso. Durante a suspensão, gente, não impede com que haja um reforço de penhora, uma diminuição de penhora, uma alteração, tá? O que vai impedir são os atos de expropriação. Esses não vão acontecer durante o período de suspensão do processo. Mas nada impede com que haja substituição de penhora, aumento de diminuição da penhora, tá? Isso pode acontecer. Pode também, gente, acontecer a suspensão do processo de execução por convenção das partes, tá? As partes convencionam aí um prazo, por exemplo, para resolver a obrigação, e aí elas, né, vêm por meio de petição assinada pelas duas partes, ou, né, já mencionando que já houve uma conversa e aí o juiz, ele abre vista para a parte contrária. Vamos supor que o executado apresente essa petição, ele vai abrir vista para o exequente se manifestar, dizendo se aquilo ali é verdade ou não, tá? Então, é possível essa suspensão por convenção das partes, para que haja aí a solução da obrigação de forma voluntária, tá? Essa suspensão, ela até que acontece razoavelmente, eu já vi acontecer com mais frequência em processo de execução, tá?
E a extinção do processo de execução, né, gente? Vai extinguir o processo de execução em quais situações? Se a petição inicial foi indeferida, porque aí eu vou ter a extinção do processo sem resolução do mérito, não é isso? Porque o indeferimento da petição inicial, porque não preenche todos os requisitos trazidos no Código de Processo Civil, tanto referentes aí ao artigo 319 e 320 no que couber, quanto também especificamente em relação ao processo de execução, tá? Se a obrigação for satisfeita, né, porque aí não tem lógica a gente continuar com o processo se a obrigação ela já foi devidamente satisfeita. Se o executado obtiver por qualquer outro meio a extinção total da dívida, por exemplo, né, um perdão, tá? Uma remissão dessa dívida, né, gente, com 2 S's, tá? Que é diferente da remissão com C cedilha, que é pagamento, né? A remissão com 2 S's é o perdão da dívida. Se ele conseguir, por exemplo, tá? Extingue o processo de execução. Se o exequente renunciar ao crédito, abrir mão do crédito, também a gente vai ter extinção do processo de execução, ou se acontecer a prescrição intercorrente, tá? Lembrando que a extinção ela só vai produzir os seus efeitos depois que ela for declarada por meio de sentença. Então, foi isso, em resumo, que nós tivemos aí na última aula, que eu deixei o vídeo gravado para vocês, tá? E aí, vamos então para o exercício que eu deixei para vocês, né? Que eu acho que vai ser uma forma legal, interessante de a gente trabalhar aí a nossa matéria. Como a nossa matéria é muito grande, não haveria possibilidade de eu pegar desde o início para poder ir revendo parte por parte. Então, eu fiz, eu já tinha feito isso antes, isso aí, né? Eu acho que é legal, é uma forma legal da gente fazer esse tipo de revisão. E aí, então, eu disponibilizei para vocês essa prova antiga minha. Eu sugiro que vocês peguem ela, tá? Abram ela no computador, no celular, enfim, onde for possível, para que vocês possam acompanhar aí junto comigo a correção desse exercício, né? A realização e correção desse exercício. Anotem também no papel, tá? Para vocês verificarem aí as respostas e o porquê das respostas, ok? Antes da gente prosseguir, gente, alguma dúvida? Por hora Roberto, não, pessoal. Pois não. rapidinho, não sei se é hipótese de suspensão ou de extinção, acho que é de suspensão, quando tem acordo entre as partes, Isso. elas compõem. Esse acordo é homologado no processo? Então, vamos lá. A suspensão ela acontece por convenção das partes, para elas poderem fazer um acordo, por exemplo, vamos supor, para ela poder pagar isso em mais parcelas. Porque até então, de acordo com o CPC, ela só pode pagar em até 6 prestações. Uma entrada mais 6 prestações. Mas vamos supor que passa o prazo, já tá, né? Já passou o prazo de embargos, meus embargos, por exemplo, foram rejeitados. Eu procuro, eu sou executada, eu procuro o exequente e falo assim, exequente, é o negócio seguinte, eu quero te pagar. Só que eu não tenho condição de te pagar isso à vista, mas eu quero te pagar. Você sabe que eu não tenho bens, nem nada, né? Então vamos fazer um acordo? Eu posso te pagar em 20 prestações. Você aceita? Eu te ofereço uma garantia que eu tenho um carro, vou te oferecer ele como garantia e tudo mais. E aí a gente faz esse acordo de 20 prestações. Pode ser? Pode. Percebam, gente, a questão da execução, ela trabalha com direitos disponíveis. Então, é possível que seja fechado um acordo assim, né? O Estado ele não pode interferir nisso. Aí, o que acontece? Geralmente, isso é colocado num papel, tá? E aí, as duas partes assinam e elas pedem a suspensão do processo de execução até que o acordo seja cumprido, entendeu? Por quê? Porque se acontecer algum descumprimento dessa cláusula, já continua o processo de execução. Então, isso seria uma hipótese de suspensão do processo de execução. Entendeu? Entendi. Então, esse acordo necessariamente não precisa de uma chancela do juiz. É um Não. acordo entre as partes. Pode ser um Não acordo precisa homologar isso para o extrajudicial. processo. Não, de jeito nenhum. Pode ser um acordo extrajudicial que vai ser apresentado para o juiz e o juiz basicamente vai juntar no processo e acatar. Porque o código ele prevê a possibilidade de suspensão por convenção das partes, entendeu? Então, o juiz ele não tem o que opinar. Se a gente estivesse tratando de um direito de menor, de um direito de incapaz, aí eu teria que ter intervenção do MP,
Então, ele teria que dar, né, a gente teria que contar com a manifestação positiva do MP para que esse acordo, a possibilidade desse acordo fosse aprovada, e aí sim eu ia ter que ter a chancela do juiz. Mas não seria propriamente dito uma homologação do juiz, entende? Seria apenas uma chancela, tá? Nesse caso, o juiz, ele não tem, basicamente, ele vai simplesmente suspender o processo. Ele não tem como impedir que esse acordo aconteça, entende? Porque é direito patrimonial Entendi. disponível. Entendeu? Não entendi. Entendi. Beleza? Obrigado. Aí, nesse caso, é Beleza. suspensão do processo. Se o acordo for devidamente cumprido e aí o executado obtiver a quitação da obrigação, aí a gente está falando de extinção do processo de execução, tá? Mas até que o acordo seja cumprido, é só a suspensão. Beleza, Beleza? obrigado. Nada. Então, vamos lá para a aulinha de hoje, gente. Todo mundo achou? Tá lá em arquivos da atividade, arquivos da aula, se eu não me engano, tá? Sim. Tá lá no SF Web. Achou, Luciene? Achei. Então, beleza. Então, vamos lá. Achei. Então, vamos lá. No que respeita à liquidação de sentença, é correto afirmar que A. É julgada por meio de sentença. Gente, em regra, a liquidação de sentença ela é finalizada por meio de uma decisão interlocutória, tá? É a regra. Excepcionalmente apenas é que é possível que a liquidação de sentença seja finalizada por meio de uma sentença. É quando essa liquidação der zero, tá? Então, essa alternativa vão ficar com o pé atrás, tá? B, quando é realizada por arbitramento, sempre será necessária a perícia. Gente, nem sempre, tá? A perícia pode ser necessária, desde que o juiz não se convença, não consiga ali fazer a liquidação com os documentos e pareceres elucidativos trazidos pelas partes. Então, não necessariamente haverá perícia na liquidação por arbitramento. Ela pode acontecer? Sim, mas não necessariamente, tá? Isso não é uma necessidade. O devedor não possui legitimidade para requerê-la. Claro que possui, gente. Nós já falamos a respeito disso. O devedor, ele tem o direito e o dever de pagar, e o credor, ele tem o direito e o dever de receber. Então, tanto o devedor quanto o credor têm interesse em promover o procedimento de liquidação, tá? Então, ambos podem aí dar início ao procedimento de liquidação de sentença. Então, essa também está incorreta. E letra D. É cabível para obrigações fungíveis. Vamos interpretar o que vem a ser obrigação fungível. Obrigação fungível, gente, é aquela que pode ser substituída, tá? É aquela que pode ser substituída por outra, ok? Então, o dinheiro, por exemplo, uma obrigação de quantia. Eu tô apegada, vamos supor que a Ingrid, ela me deve R$10. Tem que ser exatamente a nota de R$10 que eu entreguei para a Ingrid? Não. Ela pode me entregar uma outra nota de R$10, ela pode me entregar 5 notas de 2, ela pode me entregar 2 notas de 5. Isso é uma obrigação fungível, entende? A liquidação de sentença, ela cabe em obrigações de quantia? Sim, ela é cabível em obrigações de quantia. Então, essa alternativa ela está correta. Vocês têm que aprender a ter a maldade da questão, tá, gente? Tem que aprender a ter a maldade da questão, tá? Então, a alternativa correta na questão número 1 é a letra D de dado, ok? Então, vamos seguir adiante, tá? Questão número 2. Acerca do cumprimento de sentença que reconhece o dever de pagar quantia, é correto afirmar: A. Inicia-se de ofício ou a requerimento do exequente. Gente, cumprimento de sentença por quantia certa sempre vai ser por iniciativa da parte, nunca de ofício pelo juiz, tá? O juiz, a requerimento da parte que promove a intimação do executado, ok? Então, né, não inicia-se de ofício pelo juiz. É sempre a requerimento da parte, tá? Então, próximo. Então, essa aqui ela está incorreta. Letra B. Não poderá ser promovido em face do fiador, do co-obrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento,
Correto, gente. É o que dispõe o artigo 513, parágrafo 5º do CPC, tá? Corretíssimo. Se o fiador, se o coobrigado, ele não tiver participado, gente, da fase de conhecimento do processo, ele não pode participar da fase do cumprimento de sentença. Por quê? Porque ele não fez parte da formação do título, tá? Então, necessariamente, ele tem que fazer parte da formação do título executivo judicial para que aí sim ele possa aí ser demandado no cumprimento de sentença. Então, a alternativa letra B está correta, tá? Mas vamos às demais alternativas para a gente poder fazer a análise de todas. O devedor deve ser intimado sempre pessoalmente. Não, gente. De acordo com o artigo 513, o devedor ele vai ser intimado, em regra, né, na pessoa do seu advogado até 1 ano do trânsito em julgado da decisão. Após o período de 1 ano, ou se o devedor tiver sido representado pela Defensoria Pública, ou se o devedor, gente, não tiver procurador constituído nos autos, for revel e não tiver procurador constituído nos autos, ele vai ser intimado por meio de carta com aviso de recebimento. Se por um acaso ele tiver sido citado por forma eletrônica, ele vai ser intimado por meio eletrônico. Se o devedor ele tiver sido citado por meio de edital, ele vai ser intimado também por meio de edital, tá? Então não tem deve ser sempre intimado pessoalmente. Não existe isso não, tá? Então, essa alternativa está errada. E letra D. Será efetuado na primeira instância em regra, ainda que a causa seja de competência originária do tribunal. Não, gente, isso contraria a redação do artigo 516, né? Naquelas ações que são de competência originária do Tribunal de Justiça, o cumprimento de sentença, ele vai ser processado também perante aí o tribunal, tá? Perante a segunda instância. Então, por exemplo, ação rescisória, que vocês estudaram no semestre passado com a professora Michele. A ação rescisória, gente, ela é uma ação de competência originária do Tribunal de Justiça, tá? Ela já vai direto para a segunda instância, ela é promovida em segunda instância. No caso, se eu tiver que fazer, então, um cumprimento de sentença dentro de uma ação rescisória, eu vou ter que fazer esse cumprimento de sentença em segunda instância, tá? Então, essa alternativa da letra D está errada. Beleza? Tranquilo? Para quem não achou, gente, né? Para quem não sabe o que eu estou falando do exercício de fixação que eu deixei no SF Web para vocês na aula de hoje. Está vinculado lá em arquivos da aula. Peguem esse exercício que eu estou fazendo a correção e o comentário de cada uma das alternativas, tá? É para vocês estudarem para a prova, ok? É uma forma da gente fazer a revisão. Questão 3. Assinale a alternativa incorreta sobre a adjudicação de bens penhorados em execução monetária, ou seja, execução de quantia, após analisar os itens a seguir e considerar as normas do Código de Processo Civil, tá? É lícito ao exequente, desde que oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados. Certo, gente? É o que diz a redação do artigo 876, tá? A adjudicação é o ato através do qual o credor, o exequente, aceita ficar com os bens do executado em pagamento daquela obrigação, né? Então, ao invés desses bens serem levados para um leilão, o exequente aceita ficar com esses bens, tá? Em pagamento. Isso é adjudicação, ok? E aí, sempre que o exequente ele for utilizar a adjudicação, ela vai ser utilizada com o valor, não o valor inferior à avaliação dos bens. É sempre, gente, em cima do valor de avaliação dos bens. E aí, por isso que ela é tão interessante para o executado. Porque o executado ele tem a garantia de que ele está perdendo aquele bem pelo seu valor de avaliação. Isso não acontece, por exemplo, quando a gente está falando de uma alienação. Se esse bem é levado para um leilão, gente, existe uma incerteza de qual que é o valor que esse bem vai ser arrematado. Vejam, no primeiro leilão, ele pode, né, o valor mínimo é o valor de avaliação do bem, ok. Ele pode ser arrematado por esse valor, até por um valor maior para o executado, é até bom, se isso acontecer. Mas
nem sempre isso acontece. E aí ele vai para o segundo leilão. No segundo leilão, a gente já estudou e nós vimos que o valor, gente, ele cai, né? A gente não pode arrematar aquele bem por valor considerado preço vil, ou seja, menos do que 50% do valor de avaliação do bem, mas se for, por exemplo, gente, um pouquinho mais do que 50% do valor de avaliação, esse bem pode ser arrematado. E aí pode ser que o crédito não seja totalmente pago, o executado perde o bem e ainda fica devendo, né? Então é uma situação bem complicada, tá? Então, gente, essa alternativa aqui, a letra A, está correta. E nós queremos a alternativa incorreta. Então, vamos seguir. Letra B. Requerida a adjudicação, o executado será intimado do pedido pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado, constituído nos autos, por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública, ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ou por meio eletrônico, quando, sendo empresa constituída sob a forma de sociedade anônima, não tiver procurador constituído nos autos. Apesar dessa redação, gente, tá meio ruim, tá? E isso às vezes é uma realidade dentro de questões de concurso público, né? As redações nem sempre são boas. Isso que eu acabei de ler para vocês é praticamente a redação do artigo 246, tá? E do artigo 876. Mais precisamente do artigo 876, combinado aí com o artigo 246 do CPC, tá? Então, o artigo 876, parágrafo 1º, ele diz que, requerida a adjudicação, o executado vai ser intimado do pedido pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado, por carta com aviso de recebimento, se tiver sido representado pela Defensoria Pública, ou quando não tiver procurador constituído nos autos, por meio eletrônico, tá? Se ele tiver também sido citado por meio eletrônico, ou, né, no caso da questão do edital, é que a gente vai ter aquela questão, tá? Que se ele tiver sido citado por edital, a intimação da adjudicação, ela é dispensável. Mas até então, nós estamos diante da redação expressa do artigo 876, portanto, essa questão, ela é correta. Já que nós queremos a incorreta, vamos para a próxima alternativa. É dispensável a intimação do executado citado por edital, diante do requerimento de adjudicação, quando ele não tiver procurador constituído nos autos. Foi o que eu acabei de falar. Salvo engano, o Bruno, no dia que eu dei essa aula, até me perguntou, professora, como assim? Como é que vai deixar de intimar? Gente, vai deixar de intimar. A pessoa foi citada por edital, não tem procurador constituído nos autos, se os bens dela forem adjudicados, ela não vai ser intimada da adjudicação desses bens. É o que diz a redação do artigo 876, parágrafo 3º. Portanto, essa alternativa também está correta. Então, só nos resta a alternativa D, que certamente vai estar errada, mas vamos analisá-la. Transcorrido o prazo de 10 dias, contado da última intimação e decididas questões, eventuais questões, o juiz ordenará a lavratura do auto de adjudicação. Aí aqui a gente tem a pegadinha do malandro, né? Na arrematação, gente, na alienação de bens, o prazo é de 10 dias, tá? Só que na adjudicação o prazo é de 5 dias. Artigo 877. Então, quem pensa lá na questão da alienação e tudo, né, que foi uma das últimas matérias que a gente estudou, da lavratura do auto de arrematação, vai achar que é 10 dias. Só que na adjudicação esse prazo ele é de 5 dias, tá? Então, a questão da letra D, ela está errada. Vou falar. Ela está errada essa questão, tá, gente? A alternativa dela está errada, porque o prazo ele não é de 10 dias, e sim de 5 dias, tá? Só para voltar um pouquinho. Quando a gente estudou a questão do auto de arrematação, eu falei para vocês que tem um prazo para que esse auto de arrematação seja expedido. E esse prazo é de 10 dias. Aí a gente viu que tem que ser resolvidas eventuais questões de invalidade da arrematação e tudo. E aí o prazo na arrematação é de 10 dias. Só que aqui a gente está falando de adjudicação.
Então, para a lavratura do auto de adjudicação, gente, para que depois, posteriormente, seja expedida a carta de adjudicação, né, certinha, ou a ordem de entrega do bem, tá? Para que seja expedido isso, a gente tem um lapso temporal aí de 5 dias na redação do artigo 877. Olha só. Transcorrido o prazo de 5 dias contado da última intimação e decididas eventuais questões, o juiz ordenará a lavratura do auto de adjudicação, tá? Então, na questão da adjudicação, o prazo é de 5 dias. Na alienação, é que o prazo é de 10 dias. É a pegadinha do malandro, né? O Sérgio Malandro aparece geralmente esse momento aí do lado de vocês na hora da prova, tá? Acontece com bastante frequência. Então, na questão 3, a alternativa, tá? Que responde a questão é a letra D de dado. Ela é que está incorreta, porque o prazo é de 5 dias e não de 10 dias. Beleza? Seguindo. No que diz respeito à responsabilidade patrimonial prevista no Código de Processo Civil, assinale a alternativa correta. O fiador que renunciar ao benefício de ordem mantém o direito de exigir que primeiro sejam executados os bens do devedor, desde que livres e situados na mesma comarca da execução. Claro que não, né, gente? Ele não renunciou ao benefício de ordem. O benefício de ordem é que possibilita com que o fiador, sendo demandado, fale, olha, antes de você pôr a mão nos meus bens, você tem que pôr as mãos no bem do executado. Então, primeiro os bens dele, depois os meus bens. Isso é o benefício de ordem que faz, gente, tá? Se o fiador abriu mão do benefício de ordem, ele não vai poder, né, utilizar essa prerrogativa de primeiro discutir os bens do executado para só depois chegar nos bens dele. Então, essa alternativa ela está incorreta, ok? É exatamente o contrário disso, né? Isso só vai acontecer se ele não renunciar ao benefício de ordem. B. O exequente que estiver por direito de retenção na posse de coisa pertencente ao devedor não poderá promover a execução sobre outros bens, senão depois de escutida, ou seja, expropriada, a coisa que se achar em seu poder, tá? Isso aí, gente, essa alternativa ela está correta e ela é expressamente o que diz o artigo 793. Ela é redação literal da lei, tá? Então, ela é exatamente o que está dizendo no artigo 793. Mas vamos para a alternativa C, para a gente poder ter certeza de que essa que é a alternativa correta. C. Não estão sujeitos à execução os bens do sucessor a título singular, quando se tratar de execução fundada em direito real ou obrigação repersecutória. É exatamente o contrário disso, tá, gente? O artigo 790, inciso 1, diz que são sujeitos à execução os bens do sucessor a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real ou obrigação repersecutória. Então, essa questão é mais letra de lei, tá, gente? Então, essa alternativa está errada. E letra D. No curso do processo, a alienação realizada em fraude à execução é considerada nula em relação ao exequente. Gente, ela não é considerada nula, ela é considerada ineficaz, tá? Ela é ineficaz, ok? Ela é como se ela não existisse, mas ela não é nula. Na verdade, ela é ineficaz. E a gente até falou a respeito da questão da ineficácia sucessiva e da ineficácia originária. Ela é originalmente ineficaz. Não há necessidade sequer, gente, de uma sentença para poder dizer que aquele ato é ineficaz, né? Ela já é originariamente ineficaz, tá? Beleza, queridos? Sim? Joia. Então vamos lá, seguindo. Questão 5. Em relação à execução contra a fazenda pública, essa aqui é muito fácil. Marque a alternativa correta. Na execução fundada em título executivo extrajudicial, a fazenda pública será citada para opor embargos em 45 dias. Não, né, gente? Qual que é o prazo que a fazenda pública ela vai ser citada para querendo opor embargos à execução? 30 dias.
tá, gente? E não 45. Então, a questão, né, a alternativa A está errada porque o prazo não é de 45 dias e sim de 30 dias. Alternativa B. Nos embargos, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento. Correto, gente, é o que diz a redação do artigo 910, parágrafo 2º do CPC, tá? E redação semelhante a essa também é dada lá no cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública. Ou seja, a Fazenda Pública, em sede de defesa, pode alegar qualquer matéria que seria lícito para ela alegar em sede de defesa no processo de conhecimento. Não há uma limitação de matérias, tá, gente? A gente não tem assim, só pode alegar isso ou só isso. Qualquer matéria que seria lícito para ela alegar em sede de defesa no processo de conhecimento. Não apostos os embargos, alternativa C. Não apostos os embargos ou transitada em julgada a decisão que os rejeitar, expedir-se-á o mandado de pagamento em favor do exequente, sob pena de bloqueio de valores e repasses destinados à Fazenda Pública. Gente, essa questão estava indo muito bem, até em favor do exequente. Depois disso está tudo errado. Por quê? Tem como bloquear, gente, dinheiro da Fazenda para poder fazer penhora desse dinheiro? Não. Tem como bloquear bens da Fazenda para poder penhorar esses bens? Não. Por quê? Porque se trata de bens públicos que são impenhoráveis, gente. Então, ela estava indo muito bem até chegar em favor do exequente. Se ela tivesse parado aí, essa alternativa seria correta, tá? Mas como ela seguiu falando sob pena de bloqueio de valores e repasses destinados à Fazenda Pública, ela está incorreta. O que vai acontecer é o seguinte, gente. Rejeitados os embargos, né? Ou não sendo oferecidos os embargos, aí a Fazenda Pública ela vai efetuar o pagamento por meio de requisição de pequeno valor, a depender do valor, né, de condenação, ou por meio de precatório. Requisição de pequeno valor até 30 salários mínimos em sede, né, Fazenda Pública Municipal, até 40 salários mínimos, Fazenda Pública Estadual, e até 60 salários mínimos, Fazenda Pública Federal. Acima desses patamares, a gente vai então ter o pagamento por meio de precatório, não é precatória, tá, gente? Pelo amor de Deus. Belezinha? Então, essa alternativa ela está incorreta. E vamos para a última alternativa aqui, da questão 5. Nos embargos, a Fazenda Pública só poderá alegar matérias relativas às nulidades e excesso de execução como oposição à execução. A gente acabou de falar que não, né, gente? Essa alternativa, ela contrapõe a letra B, que é a alternativa correta. A Fazenda Pública, ela pode alegar qualquer matéria que seria lícito a ela alegar em defesa em sede de processo de conhecimento. Portanto, essa alternativa, ela está incorreta. Ela vai exatamente ao contrário do que está descrito no artigo 910 do CPC. Beleza, meus amores? Então, vamos para a próxima. Questão 6. Acerca das diversas espécies de execução previstas no Código de Processo Civil vigente, assinale a alternativa correta. Letra A. Nas obrigações alternativas, quando a escolha couber ao devedor, esse será citado para exercer a opção e realizar a prestação dentro de 30 dias, se outro prazo não lhe for determinado em lei ou em contrato. Vou finalizar essa transmissão. Vou mandar o link da próxima para vocês, porque estamos no último minuto e vai cair, tá? Já adianto que esse prazo está errado. O prazo ele é de 10 dias e não de 30 dias. Então, essa alternativa está errada. Vou mandar o link da próxima. Beijo!